Então, pessoal, hoje a conversa é sobre ondas eletromagnéticas. A gente falou um pouquinho sobre elas na nossa aula de introdução ondulatória, mas a gente não deu tantos detalhes, né? Esse é o momento para a gente fazer um aprofundamento nessas ondas, que estão presentes em várias situações. Quando você está escutando uma rádio, está assistindo TV, usando Wi-Fi, fazendo um exame de raio-x no hospital, ou simplesmente enxergando, a gente está usando essas radiações. Vai esquentar comida no micro-ondas? Ah, você está usando isso também. Usando controle remoto, passando protetor solar para escapar do ultravioleta? Sim, você está usando ondas eletromagnéticas, ou pelo menos você está fugindo delas. Está com medo de uma explosão nuclear de raios gama que vão te transformar no Hulk? Não, mas o perigo existe de fato e tem a ver com as ondas eletromagnéticas. Então essa turma tão ampla, que tem coisas boas, coisas essenciais, coisas perigosas. Bom, vamos começar conversando sobre isso hoje, tá? E aí, vamos para aquela definição, né? O que é uma onda eletromagnética? A gente já conversou um pouquinho sobre isso na última aula, mas vamos só retomar umas ideias, tá? Então, primeiro, a onda eletromagnética é aquela que se propaga por meio da variação de um campo. É uma perturbação no campo magnético e no campo elétrico. Você pode juntar os dois, campo eletromagnético. E aí o que acontece? Como eu disse para vocês, isso é uma propriedade do meio, campo é uma propriedade. Próximo quadro da gente aqui, próxima lousinha, eu vou dar uma ideia geral do que é campo para a física, tá? Mas por hora, o que a gente tem que saber? Que essa onda eletromagnética ela não precisa de um meio material. Ela se propaga alterando, provocando uma perturbação no campo, nas propriedades do meio onde ela está se propagando. E aí isso faz com que ela fique independente de meios materiais. Assim, ela pode se propagar no vácuo. Às vezes, quando as pessoas escutam isso, alguns alunos associam o seguinte, que a onda eletromagnética só se propaga no vácuo. Isso não é verdade. Ela também se propaga no vácuo. É a vantagem que elas têm em relação às ondas mecânicas, tá? Elas se propagam no vácuo, inclusive, um detalhe, velocidades altíssimas. Olha para isso que está aqui do meu lado, tá? Embaixo aqui da tela. A velocidade da luz no vácuo, ela gira em torno de 300 mil quilômetros por segundo. A gente pensa que a luz é uma coisa instantânea, né? Porque só é muito rápida. Que corresponde a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, só mudando um pouquinho a unidade. Esse é um valor que é importante que você lembre, tá? Eles costumam ser informados nas questões de vestibular, de Enem, no entanto, às vezes eles querem que você saiba. E a gente normalmente usa a letra C, ó. Esse Czinho aqui que é do latim, que é celeritas, rápido, veloz. A gente usa o C para representar a velocidade da luz no vácuo, certo? E eu queria mostrar para vocês, olha o desenho que eu tenho aqui, né, dos campos. Você tem aqui o campo elétrico ó, e o campo magnético, todos coloridinhos, bonitinhos. E aí eu queria que você notasse uma coisa. Olha só como é que é a direção de propagação. Ó. A luz nesse desenho está se propagando para cá, ó, nessa direção e nesse sentido que eu estou apontando aqui com a seta. No entanto, veja que a vibração do campo elétrico é aqui nessa direção e a do campo magnético é nessa outra. Ó. Então o que acontece? Elas terminam sendo perpendiculares à direção de propagação da onda. Como os campos vibram perpendicularmente, isso significa que nós temos uma onda transversal, tá? Aquela classificação que a gente fez na primeira aula. Então vamos seguindo. Meu povo, deixa eu dar uma ideia rápida para vocês do que é campo, certo? Galera, campo é o seguinte, ó, eu vou começar usando um caso bem simples, tá? Primeiro, quando a gente olha para as forças que a gente observa no nosso dia a dia, o que a gente pode concluir? Que, em geral, a gente precisa estabelecer um contato com os objetos. Por exemplo, você quer empurrar uma cadeira, a gente precisa tocar na cadeira para empurrá-la. Você quer chutar uma bola, você tem que estabelecer um contato do seu pé com a bola. Só que na natureza a gente também identifica forças que não exigem uma proximidade tão grande, como por exemplo a gravidade. Se eu tivesse um planeta como esse que eu desenhei aqui, você finge que isso é um planeta, tá? O que acontece? Ele não precisa encostar em outros corpos que estejam aqui. Por exemplo, se tivesse um pequeno asteroide passando aqui nessa região, tá? O que ia acontecer com ele? Ele ia terminar sofrendo uma atração gravitacional. Gravidade, falando rapidinho, que não é o foco da nossa aula, mas a gravidade é uma força que depende da massa dos corpos. Então, qual é o pré-requisito para que eu tenha a força gravitacional? Que os corpos tenham massa. A gente não percebe com a nossa massa, porque a nossa massa é muito pequena para gerar efeitos consideráveis. Por isso que você não se gruda nas pessoas ou nos objetos. A gente sente mais quando pelo menos um dos corpos é muito massivo, como um planeta. E aí a gente fica preso nele e não consegue escapar. E aí o que acontece, meu povo? Por que esse cara vai ser atraído, digamos assim? Por quê? Porque esse planetinha, o fato dele estar presente aqui, dele existir,
já faz com que ele modifique o ambiente ao redor dele. Então esse meio ao redor dele vai ser afetado por esse corpo de massa muito grande. Como esse ambiente vai ser afetado, ele vai ser modificado. E a gente pode dizer que esse ambiente, esse espaço ao redor dele, vai adquirir propriedades. É aí que está a ideia, a principal ideia de campo. Então, qualquer objeto que caia nessa região, nesse campo de influência desse corpo, vai terminar sofrendo um efeito. E se ele tiver massa, que é o pré-requisito, ele vai sofrer um efeito gravitacional. Tá? Então essa é a ideia. Se eu tenho um planeta, se eu tenho uma estrela, né, pegando um exemplo maior, né, ele termina causando uma grande modificação no ambiente ao redor dele. Quem tiver massa e estiver nessa área de influência vai ser de alguma maneira afetado, com atração, claro, né, sendo atraído por esse corpo. Tá? Então essa é a ideia. Então a gente pode medir, a gente pode dar números, atribuir números para cada posição. Eu posso atribuir um número para essa posição, para essa posição. Vai depender tudo do que também? Da distância para o planeta. Tá? Vai depender muito da distância. Uma coisa semelhante acontece quando você pega uma caneta e esfrega no seu cabelo. Essa caneta passa a ficar eletrizada e você pode até atrair pequenos pedaços de papel, por exemplo. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu forneci, né, eu forneci uma carga elétrica, eu eletrizei o material, né, eu causei um desequilíbrio de cargas, na verdade. E aí o que nós vamos ter? Esse camarada carregado, ele também vai modificar todo o ambiente ao redor dele. E aí, quem chegar nessa região, nesse caso uma força elétrica, e tiver uma carga elétrica, vai ser afetado. Aí nesse caso pode até ter repulsão. Mas o que é importante? Quando você tem essa característica, né, ou seja gravitacional, elétrica ou magnética, você causa uma modificação no espaço ao seu redor. E aí, como você modifica o espaço, isso faz com que os corpos que apareçam nesse espaço também sejam afetados. E a gente pode... Por que a gente usa a ideia de campo? Porque aí eu posso atribuir uma medida, né, posso calcular a influência desse corpo ali, sem a necessidade de ter alguém. Pode não ter nada, mas eu sei como aquele ponto é afetado. Vamos pegar um exemplo. Como é que uma onda eletromagnética se propaga? Né? Ela vai se propagar exatamente quando eu tenho uma perturbação nessa propriedade, nessa característica. No caso, não é a gravitacional, é elétrica e magnética. Como se fosse um ímã, por exemplo. Né? Um ímã, uma carga elétrica. E aí o que acontece? Eu vou pegar um exemplo aqui só para você visualizar essa ideia que eu estou querendo trazer. Você imagina, por exemplo, que eu peguei um planeta, não dá para fazer isso, né? Mas vamos supor que eu consegui chacoalhar o planeta, tá? Eu peguei o planeta e comecei a fazer assim. Meu povo, essas propriedades ao redor do planeta vão mudar instantaneamente. Por exemplo, se eu ficar chacoalhando o planeta, uma hora, por exemplo, desse pontinho aqui, uma hora ele vai estar mais próximo, outra hora ele vai estar mais distante. Isso vai fazer com que o campo dessa região também seja modificado. Quando a gente tem uma onda eletromagnética, a gente tem exatamente isso. Uma perturbação, como se tivesse alguém chacoalhando e modificando as propriedades do espaço. É isso que faz com que essas ondas sejam independentes de meios materiais, por isso que elas podem se propagar no vácuo. Então essa é uma ideia geral, a gente vai entender melhor isso quando falar de ondas, aliás, quando a gente falar de campo elétrico, campo magnético. Por hora, eu quero só que você tenha uma ideia geral do porquê essas ondas são independentes de meios materiais. Vamos apresentar agora umas radiações para vocês, né? Opa, radiações? O que você acha dessa palavra? Quando a gente fala em radiação, o que você pensa? Professor Merideu, não, essas coisas, né? Radiação, né? Se acalme. Bom, apesar das pessoas ficarem com medo de radiação e achar que elas são perigosas, nocivas ou coisas do tipo, gente, falar de radiação é muito genérico, tá? Quando eu falo de radiação, eu estou falando de ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas são radiação. Desde as ondas de rádio, que não fazem mal nenhum pra gente, as ondas do micro-ondas, que também não são nocivas, ondas de infravermelho, que o nosso corpo mesmo emite, as ondas de calor, que o pessoal gosta de chamar, né? Ou então aquela que sai no controle remoto quando você aperta, também é radiação. A luz visível, você só está me vendo aqui porque tem uma radiação saindo da sua tela. Né? Raio-X, em pequenas quantidades são úteis para ver se você quebrou um osso, se está com algum problema. Né? Ultravioleta, que você se protege tanto, aí já entra numa faixa perigosa. Né? E os raios gama, então, né, que são muito ligados a materiais radioativos, aí sim a gente tem uma coisa perigosa. Mas todos eles, pessoal, são ondas eletromagnéticas. Todos. Então, e todos são radiações. Então, não fique com o termo pejorativo, tá? Radiação pode ser qualquer uma dessas daqui
E algumas delas são super úteis para a nossa vida, são essenciais, né? Não é só coisa ruim, não. O que diferencia uma da outra? Tá? O que faz uma onda ser onda de rádio, que a gente não vê, ou ser uma luz visível, ou ser o raio-x? O que faz? O que diferencia uma da outra, meu povo, nada mais é do que a frequência. Tá? Lembra que quando a gente falou dos elementos de uma onda, eu disse que normalmente a gente usava a frequência porque os períodos são muito curtos. O ritmo de vibração, o ritmo de oscilação da onda. Então é a frequência que vai ser determinante aqui, tá? Por que o infravermelho, as micro-ondas do micro-ondas ou as ondas de rádio a gente não enxerga? Porque eles têm uma frequência mais baixa do que o nosso olho consegue detectar. E por que os raios X, ultravioleta e os raios gama também não são visíveis e ao mesmo tempo nos afetam, né? Porque eles têm uma frequência mais alta do que os nossos olhos são capazes. A gente tem uma limitação no nosso olho, ele só pega uma pequena faixa das ondas eletromagnéticas, tá? Mas é a frequência o ponto determinante. Vamos descer aqui para a gente falar sobre mais algumas coisas. Pessoal, sobre ondas eletromagnéticas, tá? Tem um infográfico aqui do lado, eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu já disse, pessoal, que a velocidade depende do meio, né? É o meio material quem diz qual vai ser o valor da velocidade da onda. A frequência, pessoal, depende apenas da fonte, tá? Então, se eu quero mudar a frequência de uma onda, eu preciso mudar a fonte que está emitindo. Se você não mudar a fonte, a frequência é constante. Uma coisa que eu quero que você guarde no seu coraçãozinho, que eu vou repetir em alguns momentos, é que a frequência é como se fosse a identidade da onda, tá? Então a gente vai associar isso. A frequência é a identidade da onda. Você quer caracterizar a onda, saber com que radiação nós estamos lidando? Identifica a frequência dela, ok? Porque quando a gente olha para essa fórmula, a gente pode se enganar um pouco. A gente pode pensar que na hora que eu mudo o comprimento de onda, eu posso mudar a velocidade e frequência. Falso, tá? A velocidade só depende do meio material, a frequência só quem muda é a fonte. Professor, e o comprimento de onda? O comprimento de onda ele se adapta. Ele vai olhar para a frequência, vai olhar para a velocidade e vai se adaptar para a fórmula dar certo. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, por isso que a gente nunca vai usar o comprimento de onda como parâmetro para dizer que tipo de radiação nós temos, porque ele se adapta. Tá? O mais essencial é a frequência. E aí vamos aqui, para a gente ir finalizando, mostrar para vocês o espectro eletromagnético. Tá? A diferença de uma radiação para outra é só na frequência. E aí, como estava naquele quadro do lado, né, deixa eu só voltar aqui essa informação, veja só, quando você tem uma frequência alta, como a velocidade depende do meio, vamos imaginar duas radiações que estão no mesmo meio, que estão no vácuo, por exemplo. Quem tem frequência mais alta, consequentemente vai ter menor comprimento de onda, porque elas vão ser inversamente proporcionais. É exatamente o que está aparecendo aqui, ó, tá? Então é isso que vai diferenciar uma da outra. Quando a gente vem para esse negócio chamado espectro eletromagnético, pessoal, que é o intervalo de todas das radiações, das ondas eletromagnéticas, o que a gente vai notar? As ondas de rádio, ó, elas chegam a ter, as ondas AM, elas chegam a ter comprimentos de 100 metros. Comprimento de onda de 100 metros, é uma onda bem esticada. Tá? Só que à medida que você vai caminhando aqui no espectro, até os raios gama, chega na proporção do tamanho de um átomo, né? Assim, é muito pequeno. Né? Então veja só, à medida que eu vou vindo aqui, né, seguindo a nossa leitura da esquerda para a direita, o que você vai vendo? Radiações aqui que tem frequência baixa, tá? Então aqui é frequência baixa. Desse outro lado aqui mais perto de mim são as frequências altas. E aí, como consequência, quem tem frequência baixa tem comprimento de onda alto, né, que chega ao tamanho de um prédio, por exemplo, e aqui do outro lado você tem comprimentos de onda pequenos, comparáveis ao tamanho de um átomo, certo? Então olha só a sequência, ó. As mais compridas, né, as que têm frequência mais baixa, rádio AM, depois vem rádio FM, televisão, as ondas de radar, controle remoto já chega aqui na faixa do infravermelho, tá? Quando você aperta o botãozinho do controle remoto. Luz visível, que é a pequena faixa que a gente consegue identificar de cores. Depois a gente fala mais, quando for óptica, a gente fala mais sobre isso. Aí a gente tem o ultravioleta, que é acima do violeta. Nossa visão é limitada, né, entre as cores, entre o violeta e o vermelho. As outras cores ficam dentro desse intervalo. Acima do violeta é ultravioleta, abaixo do vermelho é o infravermelho. Aí você tem, né, os ultravioleta, a radiação ultravioleta que a gente se preocupa, né, que vem muito do sol. A gente tem os raios X. Aí aqui já é uma frequência muito alta que pode atravessar a pele da gente, pode causar danos.
A gente tem aqui, né, elementos radioativos com os raios gama, que são radiações super perigosas para a gente, porque elas atravessam o nosso corpo, né? Os raios X ultravioleta só chega na camada superficial de células vivas, pode causar o câncer de pele. Os raios X podem penetrar nos teus ossos, aliás, podem chegar até os teus ossos, não penetrar, chegam até os ossos, por isso que eles são usados em exames de radiografia. E os raios gama não, esses daí te atravessam. O problema é que ele atravessando o teu corpo, ele pode alterar, causar modificações no teu DNA e assim te levar a problemas de saúde, como formação de tumores ou coisas do tipo, certo? Aí vocês, vixe, o raio-x é perigoso, é perigoso, mas é assim, em pequenas quantidades, como você faz um exame de raio-x uma vez na vida, uma vez perdida, essa quantidade de radiação não é tão perigosa, não é perigosa para você, é perigosa para o técnico, que fica lá todo dia exposto. Por isso que ele te abandona na sala e se esconde, te abandona lá no local e se esconde naquela salinha, né? Não é sacanagem dele, é porque ele fica todo o tempo exposto, para ele sim é perigoso. Pequenas porções de raio-x não são grandes problemas para a nossa vida. Bom? E para a gente finalizar, meu povo, só trazer essa informação para vocês, tá? As ondas eletromagnéticas têm frequências muito altas, como a gente já tinha comentado antes. Então, a gente vai precisar usar alguns prefixos. Então, é muito comum, por exemplo, a gente falar em gigahertz, megahertz, kilohertz, mas giga e mega são mais comuns, né? Inclusive nas estações de rádio, quando você vai sintonizar uma rádio, você vai sintonizar a frequência daquela rádio, né? A frequência com que aquela onda está sendo emitida, lá da antena da transmissora da rádio. Então é só você se ligar nos múltiplos, certo? O mega é 10 a sexta, o giga é 10 a nona. Às vezes as questões informam, mas é bom você saber. Bom? Meu povo, é isso. Nossa conversa sobre ondas eletromagnéticas fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.